Nessa terceira parte do curso de estatística, nós vamos falar sobre variáveis aleatórias. Primeiro vamos falar das variáveis aleatórias discretas e depois vamos falar das variáveis aleatórias contínuas. Então, o que é uma variável aleatória? Uma variável aleatória é uma função que associa um único número real a cada elemento do espaço amostral. Então, eu estou trabalhando ainda no conjunto dos eventos de espaços amostrais, tá? Que são conjuntos. Só que em vez de usar a notação de conjunto, eu vou associar a cada conjunto, a cada evento, um número, tá? Então, por exemplo, se eu fosse lançar uma moeda, eu teria o evento dar cara, dar coroa. Em vez de usar um evento, letra A, evento dar cara, evento B, dar coroa, em vez de usar a letra A e B para representar um evento, eu vou associar esses eventos a números. Então, por exemplo, eu quero saber, eu apostei em cara. Então, eu vou associar o evento dar cara ao número 1, porque deu cara, deu uma cara. E o evento dar coroa ao número 0, porque não deu cara. Então, a probabilidade de dar 0 é a probabilidade de sair coroa, de não sair cara. E a probabilidade de dar 1, nesse caso, é a probabilidade de eu acertar, a probabilidade de dar cara. Então, em vez de trabalhar com eventos, com conjuntos, eu vou associar um número a cada evento. E aí eu vou calcular a probabilidade não mais do evento, mas sim daquele número acontecer. Então, o objetivo é definir a probabilidade dos valores da variável aleatória sem referência aos elementos do espaço amostral. Então, a partir do momento que eu defini o evento A, que é sair coroa, como 0, e o evento B, que é sair cara, como 1, eu não vou mais falar a palavra cara e a palavra coroa. Eu só vou perguntar agora qual é a probabilidade de acontecer o 0 e qual a probabilidade de acontecer o 1. Qual é a probabilidade do x, que é a minha variável aleatória, ser igual a 0, e qual a probabilidade do x, que é a minha variável aleatória, ser 1. Então, as variáveis aleatórias, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser variáveis aleatórias discretas, quando o conjunto de possíveis valores é um conjunto finito ou infinito contável. Então, nesse exemplo que eu falei, cara ou coroa, só tem duas opções de resposta. Ou dá 0, que é o coroa, ou dá 1, que é o cara. Número de arranhões de uma superfície também é um número discreto. O que é discreto? Discreto é tudo que eu consigo contar com os meus dedos, com os dedos das mãos, tá? Então, eu consigo contar todas as possibilidades com os meus dedos das mãos. Número de arranhões de uma superfície, eu consigo contar, né? Pode ter 1 arranhão, 2 arranhões, 3 arranhões, 4. Não tem meio arranhão, não tem pi arranhões, né? Então, eu consigo contar os arranhões com os meus dedos. Um outro exemplo, peças defeituosas, né? Se eu estou numa loja, eu consigo contar as peças defeituosas. Não tem peça defeituosa, então a minha variável aleatória vai ser 0, porque eu não tenho nenhuma peça defeituosa. Mas eu consigo contar as outras peças defeituosas. Eu posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3. O importante é que eu não tenho um número quebrado, eu não tenho meia peça defeituosa. Ou ela está defeituosa ou ela não está defeituosa. Então, quando o meu problema trabalha com esse tipo de dado, onde não tem meio, né, não tem metade, não tem decimal, é tudo número inteiro as possibilidades, então eu estou trabalhando com uma variável aleatória discreta. Repara que o dado era discreto, porque eu tinha 6 opções, conseguia contar todas as opções com os meus dedos, eu podia sair ou a face 1, ou a face 2, ou a face 3, ou a face 4, ou a face 5, ou a face 6. Não podia sair a face 4,5, por exemplo, tá? Então, o dado eu posso representar o dado como uma variável aleatória discreta também, tá? Na verdade, todo o capítulo 2 de probabilidade, ele entra como um caso especial de variável aleatória discreta, né? A variável aleatória, na verdade, vai ser uma generalização da probabilidade. O objetivo agora vai ser ir para probabilidades que eu tenha infinitas opções, o que eu não podia fazer na teoria da probabilidade mais básica, que a gente estudou no capítulo 2. Tá? E também, então, nesse capítulo 3, nós vamos estudar as variáveis aleatórias discretas, tá? E no capítulo 4, nós vamos trabalhar as variáveis aleatórias contínuas, tá?
O que é uma variável aleatória contínua? Ela vai ser considerada uma variável aleatória contínua se o conjunto de possíveis valores da variável aleatória é um intervalo de números reais. Então, quando eu quiser calcular qual é a probabilidade de uma pessoa ter o peso tal, o peso é uma variável aleatória contínua, porque eu já não consigo contar com os meus dedos todas as opções de peso que a pessoa pode ter. Ela pode ter 60 quilos, pode ter 60,1, pode ter 60,15, tudo vai depender da precisão do meu instrumento que estiver medindo esse peso, né? Mesma coisa acontece com temperatura e com voltagem. Eles são medidas que eu conto, a contagem deles depende muito do instrumento que eu estou usando, da precisão do instrumento que eu estou usando. O que isso representa? Representa, na verdade, que eles têm infinitos pontos. Quanto melhor meu instrumento, mais precisão eu vou conseguir ver nesse dado. Isso, na verdade, é uma característica de quem é infinito, né? O infinito, quanto mais um você dá, mais coisa você consegue enxergar entre dois pontos, entre os 60 e os 61, por exemplo. Então, no capítulo 4, nós vamos estudar as variáveis aleatórias contínuas. Então, vamos definir aí. Toda variável aleatória tem duas funções associadas, a função densidade e a função distribuição. Então, vamos definir primeiro a função densidade. Qual é o objetivo aqui? O nosso objetivo é saber a probabilidade de uma variável aleatória, que uma variável aleatória assume um certo valor. Então, eu quero saber qual é a probabilidade daquele evento acontecer, não mais olhando para o evento, e sim para a variável que esse evento está representando, a variável que está representando esse evento, tá? A descrição dessa probabilidade vai ser chamada de função densidade de probabilidades. Então, agora eu não vou mais falar a probabilidade do evento tal. Agora eu vou falar a densidade da variável aleatória tal. E essa variável aleatória vai representar o evento tal. Então, eu vou... É como se fosse uma mudança de coordenadas, né? Eu estou mudando o meu referencial. Não vou mais trabalhar com o evento. Esse evento vai ser representado por um número e eu vou querer saber a probabilidade desse número acontecer. Quando eu descubro a probabilidade desse número acontecer, eu estou como consequência descobrindo a probabilidade do evento inicial acontecer. Então, para uma variável aleatória discreta x, com os valores que ela pode assumir, x1, x2, xn, por exemplo, na nossa moeda, ela só podia assumir dois valores, ou cara ou coroa, ou 0 ou 1. A função densidade, f vai ser dada por f no ponto x, f no ponto xi, vai ser igual à probabilidade da minha variável aleatória ser exatamente igual a xi, tá? Então, repara que o f e a probabilidade são a mesma coisa, tá? Só que é importante pensar que isso é uma probabilidade no ponto, somente naquele ponto. Então, a probabilidade de acontecer, por exemplo, cara, era a probabilidade de acontecer o número 1. Então, a probabilidade do x ser igual a 1 é igual a densidade no ponto 1. É igual a f de 1, tá? Então, a função densidade é uma outra cara que a gente dá para a probabilidade. Tá? Então, pode falar ou a probabilidade de um x ser igual a um valor, ou a função densidade naquele valor. Então qual propriedades aí da função densidade? Como a função densidade é a probabilidade, então ela vai ter as mesmas características que a função probabilidade tinha. Então, a primeira, não existe probabilidade negativa, né? Não existe função densidade negativa porque não existe probabilidade negativa. Como a função densidade é a probabilidade, nunca pode ser tenho menos 5% de chance de acontecer. Não existe isso, tá bom? E também, por outro lado, também não tem nada, f nunca pode ser maior do que 1, né? É importante a gente pensar isso também, porque se a probabilidade nunca podia ser maior do que 1, a função densidade também não vai poder ser maior do que 1, tá? A segunda propriedade que a gente tem é o evento certo. Se eu somar todas as densidades, é como se eu estivesse somando todas as probabilidades possíveis. E a gente sabe que quando a gente soma todas as probabilidades possíveis, eu chego no meu espaço amostral todo.
é aquela probabilidade do evento certo. Cheguei no meu espaço amostral todo, o máximo que eu tenho é 100% de chance, é probabilidade igual a 1. Então, se eu somar todas as funções de densidade, isso tem que ser no máximo 1. Nada tem mais de 100% de chance de acontecer. E a terceira probabilidade é se eu tenho um evento, e esse evento é formado por vários valores possíveis, então a probabilidade desse evento vai ser simplesmente somar essas densidades nesses valores. Então, qual é o grande objetivo, né? Por que eu vou trocar a função densidade pela probabilidade, né? Eu vou trocar simplesmente porque em algumas situações eu não vou conseguir representar a probabilidade como aquela forma usual que a gente calcula a probabilidade, que é o número de casos totais sobre o número de casos, favoráveis sobre o número de casos totais. Nem sempre eu vou conseguir fazer isso, né? Vou ter várias situações em que eu não vou conseguir fazer assim. Por exemplo, se a gente tiver infinitas possibilidades do meu evento acontecer, né? Quando isso acontece, eu não posso dividir por infinito, isso é matematicamente inviável. Então, para esses casos, a minha probabilidade vai ter que ser calculada por uma forma diferente, não igual àquela que a gente está habituado a calcular a probabilidade, mas vou ter que encontrar uma outra forma de calcular a probabilidade, e essa outra forma vai ser através de uma função, tá? Então, eu vou ter funções que vão funcionar como a probabilidade, mas elas não vão ser igual à probabilidade no sentido de, pega lá o número de casos favoráveis e divide pelo número total de possibilidades, porque o meu total de possibilidades é infinito, tá? Então, nesses casos, eu vou ter que substituir a probabilidade por uma função que consiga agregar esse fator infinito para os meus dados, tá? Uma outra coisa que acontecia no capítulo 2 é que a probabilidade só podia ser calculada assim se eu tinha eventos equiprováveis, ou seja, todo mundo tinha a mesma chance de acontecer. Isso acontecia na moeda, os dois lados da moeda tinham a mesma chance de acontecer. Isso acontecia no dado, as 6 faces tinham a mesma chance de acontecer. Mas tem alguns eventos onde nem todo mundo tem a mesma chance de acontecer, tá? Vamos pensar, por exemplo, o número de casos de Covid no Rio de Janeiro no próximo final de semana. Eu quero fazer uma previsão desse número, né? Pode ser entre todo mundo ser detectado com Covid e ninguém no estado do Rio de Janeiro ser detectado com Covid. Mas esses dois casos extremos são praticamente impossíveis, né? É todo mundo ou ninguém, de repente a Covid sumiu? Não, é muito pequena a chance de acontecer. Existe um intervalo ali da população que é mais provável de acontecer. Eu vou olhar, poxa, essa semana os casos ali estão em média em, 1.000 casos que foram diagnosticados com Covid na semana passada. Então deve ser mais ou menos por aí, um pouco menos, um pouco mais. Então põe um range aí. No próximo final de semana, provavelmente vai ter entre 800 pessoas e 1.200 pessoas diagnosticadas com Covid. Então, esse intervalo tem muito mais chance de acontecer do que todo mundo foi diagnosticado com Covid. As 8 milhões de pessoas do estado do Rio de Janeiro foram diagnosticadas com Covid. A chance disso acontecer é muito pequena. Então, repara que eu não posso calcular a probabilidade como um evento equiprovável, porque não é equiprovável. Não é todo mundo tendo a mesma chance de acontecer. Então, quando eu tenho um caso desse tipo, onde não é todo mundo tendo a mesma chance de acontecer, quando não é assim, então eu não posso usar probabilidade normal, então eu tenho que usar a função densidade. Então vamos ver um exemplo onde a gente vai definir uma função probabilidade, uma função densidade para calcular a probabilidade. Então, um exemplo aí é a fábrica de fusíveis, né? Eu tenho a probabilidade de achar um fusível defeituoso nessa fábrica com 10% de chance. Eu vou testar os fusíveis encerrando o teste quando o primeiro com defeito é encontrado. Seja x, que é a minha variável aleatória, o número de testes realizados até encontrar o primeiro com defeito. Então, x é a minha variável aleatória, é o número de testes realizados até encontrar o primeiro com defeito. Tá? Então, eu vou testando os meus fusíveis e eu vou parar quando encontrei o primeiro defeituoso.
Isso é válido? Pode ser, né? Se eu tenho muitos fusíveis, pode ser interessante. Se eu acho um defeituoso logo no início, quer dizer que aquele lote provavelmente está ruim. Eu já encontrei um defeituoso logo no início. Agora, se eu demoro para encontrar, eu vou testando. Se eu demoro para encontrar esse com defeito, então isso quer dizer que aquele lote deve estar bom, porque eu estou demorando para encontrar o meu defeituoso. Então, é uma forma de se fazer um teste para saber se aquele lote está bom ou está ruim. Então, as perguntas. Vamos lá. Primeiro, eu quero encontrar qual é a função densidade x, ou seja, qual é a função que vai calcular a probabilidade para este teste, tá? Segundo, qual é a probabilidade de defeito acontecer no terceiro teste? Terceiro, qual é a probabilidade de defeito acontecer entre o segundo e o quinto teste, incluindo o segundo e o quinto. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos achar a função densidade de x. Então, vamos tentar construir essa função, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir minha variável aleatória. Eu tenho aqui o número de testes realizados até encontrar o primeiro com defeito. Essa é a minha variável aleatória. Então, vamos pensar na estrutura do nosso teste, né? Eu vou pegar um fusível e vou testar. Esse fusível pode estar bom ou pode estar defeituoso. Só tem essas duas opções. Não existe meio bom, não existe meio defeituoso. Por isso que é uma variável aleatória discreta, tá? Então, quando eu testo, um pode estar bom, outro pode estar ruim, vou fazer o meu primeiro teste. Quando eu faço o meu primeiro teste, ele pode estar ruim. Logo no primeiro deu ruim. Qual é a chance disso acontecer? 10%. Porque eu tenho, no meu enunciado, dizia lá que a probabilidade de um fusível com defeito é 10%. Tá? Então, a chance de pegar o primeiro e ele já ser defeituoso é 10%. Então, ele pode ser bom, defeituoso. Então, no primeiro, pode ser que ele seja defeituoso logo no primeiro, 10% de chance. Ou pode ser que ele seja bom no primeiro. Se ele é bom no primeiro, eu continuo o meu teste. Então, pode ser que ele era bom no primeiro, mas era defeituoso no segundo. Pode ser. Também pode ser que ele era bom no primeiro, bom no segundo e o ruim só no terceiro. E por aí vai, tem todas essas possibilidades. Então, quando a gente constrói essas possibilidades, a gente tem a seguinte situação. Se ele for bom no primeiro, o meu x era igual a 1, porque o meu x é um número de testes, tá? Então, o número de testes que eu estou fazendo, até encontrar o defeituoso. Então, nesse caso, ele era defeituoso no primeiro, só precisei de um teste para encontrar esse defeituoso e a chance disso acontecer é 0,1. A segunda situação possível é que ele era bom no primeiro e ruim no segundo. Então, eu precisei de 2 testes para chegar nessa situação. O primeiro que deu bom, o segundo que deu ruim. E a chance disso acontecer são eventos independentes, tá? Você encontrar um bom no primeiro não muda as chances de ser um bom ou ser ruim no segundo. Então, vai ser a chance de ser bom no primeiro, de ser defeituoso no segundo, que é 0,1, vezes a chance de ser bom, que é 0,9. A terceira situação possível é ter um bom no primeiro, bom no segundo e defeituoso no terceiro. Para isso, eu fiz 3 testes, o bom e o defeituoso. E a chance disso acontecer vai ser a chance de ter 2 bons, que vai ser 0,9 vezes 0,9, vezes a chance de ter um ruim, que é 0,1. Então, por aí vai. Eu posso construir todas as situações. Bom, defeituoso. Para isso, foram necessários 4 testes e a chance disso acontecer vai ser 0,9 ao cubo, que são os bons, vezes os ruins. Generalizando isso, eu poderia ter n menos 1 bons antes de encontrar o meu defeituoso no enésimo. Para isso, eu fiz n testes e a chance disso acontecer vai ser 0,9 elevado a n menos 1, que são todos os bons, vezes a chance do defeituoso. Então, continuando no problema. Então, analisando aquele problema, nós chegamos na generalização, né? A chance de ter um defeituoso em x vai ser igual a ter x menos 1 antes, todo mundo antes ser bom, então 0,9 é a chance de ser bom,
vezes a chance do último ser ruim, 0,1, né? Então, se eu quero que o meu defeituoso apareça na vez x, eu preciso que todo mundo antes, todos os x menos 1 antes sejam bons, e no x eu ter o ruim, que é 0,1. Então, parece que a probabilidade é calculada assim. Repara que eu não botei nada aqui de casos favoráveis sobre casos totais. A minha probabilidade tá com toda a cara de que tem essa cara de função, tá? A cara dessa função. Mas eu não sei se essa é uma função que eu construí. Eu não sei se ele obedece os parâmetros de probabilidade. Por exemplo, é sempre positivo? Ah, isso é, né? Um número positivo vezes um número positivo é sempre positivo. Então, beleza. Mas será que se eu somar todo mundo vai dar 1? Eu preciso que isso aconteça para ser a probabilidade. Que o somatório de todo mundo seja 1. Tá? Eu preciso que isso aconteça. Então, eu tenho que verificar isso. Então, eu vou verificar. Pega ali todo mundo e vamos somar. Quando eu somo todo mundo, eu vou somar... O que é somar todo mundo de f? É pegar essa função e ir somando para todo mundo, né? Quando eu somo para todo mundo, o que é isso aí? É pegar todos esses f que a gente estruturou aqui e somar toda essa parte. 0,1, que é quando x é igual a 1, mais 0,1 vezes 0,9, que é quando x é igual a 2, mais 0,1 vezes 0,9 ao quadrado, que é quando x é igual a 3, mais 0,1 vezes 0,9 ao cubo, que é quando x é igual a 4, e por aí vai. Então, eu vou somar todos esses termos, né? Repara que o 0,1 aparece para todo mundo, para o defeituoso, botei em evidência, e aí vai aparecer a soma infinita da PG de razão 0,9, cuja fórmula é essa aqui. Então, substituindo toda essa expressão, que é a soma infinita da PG, pela fórmula, nós temos que o somatório infinito aí das funções de densidades é igual a 1. Logo, a minha função é uma função densidade, porque eu consegui satisfazer essa propriedade aqui. O somatório de todos os valores possíveis para minha função densidade é igual a 1. Então, a partir de agora, eu posso trabalhar nesse problema com essa função aqui. f de x vai ser igual a 0,1 vezes 0,9x a menos 1. Então, com isso, vamos calcular agora o nosso segundo e terceiro item. Então, qual é a probabilidade do defeito acontecer exatamente no terceiro teste? Então, a probabilidade do defeito acontecer exatamente no terceiro teste vai ser fzinho em 3, ou seja, a probabilidade de x igual a 3. A probabilidade de x ser exatamente igual a 3 vai ser f de 3, que vai ser, substituir na nossa função, 0,1 vezes 0,9 elevado a x menos 1, que vai ser 2. Então, essa vai ser a probabilidade do defeito acontecer exatamente no terceiro teste. E aí, faz essa conta. E aí, no item 3, qual é a probabilidade do defeito acontecer entre o segundo e o terceiro teste, incluindo o segundo e o terceiro teste? Então, eu vou querer que o meu x, que é o defeito, seja entre o segundo e o terceiro. Então, eu tenho que fazer o somatório da minha função f, que é essa aqui, variando de 2 até 5. Então, eu vou fazer f de 2, mais f de 3, mais f de 4, mais f de 5, para cada um desses f, substituindo o x correspondente na função. Então, eu encontro a função para poder calcular a probabilidade. Então, esse passo é importante. Eu tenho que saber quem é a função que representa a probabilidade para mim naquele momento.